os anjos se curvam. Deixa fluir de você. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais. Flua sua canção para o Senhor nesse momento. Você não precisa da banda, você não precisa dos instrumentos, sua voz com o Senhor flua. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos lá, levante sua voz em adoração. Jesus, não há nome mais doce, vamos lá, enquanto você entoa esse nome, cura está sendo derramada nesse lugar. Vamos lá, Jesus, não há nome mais doce. Você que entrou aqui com alguma doença, com alguma enfermidade, receba a cura através desse nome. Não há nome mais digno. Deixe o Espírito fluir. Jesus, Ele está aqui. Toda a terra estremece. Vamos lá, sinta o toque do Espírito. Vamos lá, flua em adoração. Vamos lá, de coração, sinta o toque dele. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Flua, flua, Jesus. Flua, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque isso não é nosso, isso é dele. Isso é quando o reino se manifesta. Amém? Quero te convidar a orar nesse momento. Papai, nós te agradecemos porque tua presença é palpável neste lugar, Senhor. Nós não precisamos de instrumentos para cantar a ti, Senhor. Nossas vozes, nossas palmas louvam a ti. Como o Salmo 150 diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com brados de júbilo.
declaramos que não há outro nome como Ele. Nós declaramos tantas coisas nessa noite. Nós declaramos que nós queremos conhecer Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre uma revelação mais profunda de quem é Jesus. Sobre uma revelação mais fundo de quem é Jesus. Quem é esse a quem nós adoramos? Quem é esse a quem nós nos prostramos? A quem nós vivemos? A quem nós entregamos a nossa vida? Quem é esse? Quem é Jesus? Quem é o nosso Deus? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em João, capítulo 1. E hoje, nessa noite, nós vamos aprender com João sobre quem é Jesus, quem é o nosso Deus. O nível mais profundo de conhecimento de Deus. Quero dizer para você algo que Deus ministrou ao meu coração enquanto eu estava estudando essa palavra. Deus disse para mim uma coisa que o apóstolo Paulo, ele sempre escrevia nas suas cartas, e ele dizia que o que fazia com que ele se mantesse firme na fé e não se perdesse era o conhecimento de Cristo. Porque quando eu e você conhecemos de verdade, eu não estou falando de apenas uma experiência com o Senhor, porque muitas pessoas tiveram experiências com Jesus e se afastaram. Os discípulos caminharam com Ele por 3 anos e se perderam. Mas quando eles entenderam quem era Jesus, quando eles entenderam quem era que estava com eles, o próprio Deus encarnado, eles nunca mais se afastaram. Pedro foi quem foi a partir do momento que ele entendeu quem era Jesus. Eu quero dizer para você que eu acredito que de todas as palavras que Deus já me deu, eu sou muito nova, mas já faz um tempinho que eu tenho recebido algumas revelações, tenho estudado a Bíblia. Eu acredito que de todas as que eu já preguei, essa é a melhor palavra que Deus me deu. Não porque eu sou boa, não é isso, mas porque se nós entendermos isso daqui, irmãos, você nunca mais vai ser o mesmo. Se você entender quem é Jesus, nada te prende, nada te para, nada te priva de viver a vida abundante que Ele tem. Porque a palavra de Deus fala que Ele tem rios de águas vivas para fluir do nosso interior. E porque muitas vezes nós nos contentamos com gotas do conhecimento de quem Deus é. Quando Deus tem rios, Deus tem muito mais. Então, quero que você leia comigo João capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, João Batista, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas não, os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui na Tua casa e sabemos que na comunhão o Senhor ordena bênçãos.
E eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer nos nossos corações. Pai, nós precisamos te ouvir. Nós precisamos te conhecer. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E pedimos que o Senhor se revele a nós mais e mais nessa noite. Nós não queremos sair daqui, Senhor, da tua casa, sem experimentar, Senhor, sem nos aprofundar mais uma vez em quem tu és. Nós não queremos nenhuma outra bênção a não ser te conhecer, Pai, porque essa é a maior bênção que nós podemos receber: te conhecer, te conhecer, te conhecer, em nome de Jesus, amém? Então nós vemos aqui o Evangelho de João, o quarto e último evangelho que foi escrito. E João, ele estava escrevendo para os gregos daquela época, e ele tinha um propósito com todo o livro dele de João. Ele queria mostrar para aquele povo grego, que eram os ouvintes dele na época, a divindade de Jesus, porque os gregos não tinham entendido ainda que Jesus era o próprio Deus encarnado, era a revelação do próprio Deus, criador de todas as coisas. E a revelação de João, isso que nós acabamos de ler, revela a natureza de Jesus, mostra que ele existiu desde sempre, antes da criação de todas as coisas. Jesus já existia, porque ele é o próprio Deus. E no versículo 1, acompanha comigo, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, quando ele criou o homem, ele disse: façamos, no plural, o homem, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus Pai não estava sozinho, Jesus já estava com ele na criação, porque você vê que era no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a palavra diz que Jesus era o verbo de Deus. Nós acabamos de ler aqui. O verbo, Jesus Cristo, ele estava com Deus na criação e estava face a face com o Pai. O verbo era Deus, ou seja, Jesus, ele tem as mesmas características de Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus, ele é capaz de realizar as mesmas obras que Deus Pai realizava. Então, Jesus não é inferior. Muitas vezes a gente pensa que Jesus, por ter vindo como homem, ele era, tipo assim, na trindade um pouquinho abaixo de Deus Pai. A gente não pensa assim, querendo ou não? Mas ele era a mesma pessoa, Deus do mesmo jeito, do mesmo nível. E tem um autor que eu gosto muito, o C.S. Lewis, que ele disse assim: ou Jesus é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Não tem outra explicação para esse homem extraordinário. Ou ele era mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. Mas você vai acompanhar comigo nessa palavra, e eu creio que Deus vai se revelar mais e mais para mim e para você nessa noite. E a palavra de Deus, ela permanece inabalável, inabalável e eterna. Tudo começou lá em Gênesis, na criação. E quando ele criou o mundo, o homem, a mulher e tudo que existe foi criado pelo nosso Deus. Jesus estava presente na criação. E quando nós sabemos que Jesus, ele era o verbo, aqui no original grego, a palavra, quando você lê aí no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, que no original grego é logos, que tem muitos significados, porque o grego, ele tem um significado, vamos dizer assim, que o português é muito pobre para expressar o que o grego quer dizer. Não sei se deu para entender bem assim o que eu quis dizer. O português, assim, a tradução é literal, só que o significado que João estava querendo dizer quando ele estava falando isso para os gregos, o significado da palavra, o logos, tinha muitos significados. Tinha o significado de palavra, de discurso, mas é uma comunicação de quem Jesus era. Ou seja, João estava falando de uma maneira que aquele povo pudesse entender. E para a gente entender o que é verbo, nós sabemos que Jesus era o verbo. Vamos pensar na língua portuguesa. O que é verbo? Verbo é uma ação, não é isso, pastora? Verbo é uma ação, ou seja, eu como, então eu estou fazendo
está acontecendo uma ação, não é verdade? Ação divina, ou seja, Jesus é a ação de Deus. Ele é o próprio Deus que criava. A ação de Deus criou o homem, criou o mundo, criou o universo e tudo que nele existe. Então por que Jesus é verbo? Porque ele é a ação de Deus. Ele é o próprio Deus agindo. O nosso Salvador, Jesus, ele é o Criador do universo. Jesus, ele é o autor da vida. Ele não foi criado, porque tudo que existe foi criado por alguém, não foi? Objetos, pessoas, coisas, tudo que a gente utiliza na nossa vida foi criado por alguém. Foi ou não foi? Foi. Vocês podem participar comigo, tá, irmãos? Então, tudo que a gente vive foi criado por alguém, ou, né? Alguém criou aquilo. Só que o nosso Deus, ele não foi criado, porque ele é o Criador. Ele é eterno. Nós não. Nós fomos criados por ele, mas ele é o Criador. Ele sempre existiu. Ele é a própria vida. É ele quem dá a vida. Ele quem deu o fôlego de vida para mim e para você. E o objetivo, como eu disse, o propósito de João era provar para aquele público, para os gregos, ensinar para eles que Jesus era o próprio Deus encarnado. João estava provando, através dessa palavra Logos, que o verbo Jesus era Deus. E para poder provar, ensinar para aquele povo que Jesus de fato e de verdade era o próprio Deus, João ele citou 7 milagres. Você vai acompanhar depois, se você puder ler. Ele cita na sequência, não está na sequência da ordem cronológica que aconteceu, porque João é o único que não segue, né, pastora, a ordem cronológica dos milagres, mas ele cita 7 milagres para provar que Jesus é Deus. Primeiro ele fala que Jesus transformou água em vinho. Ele conta o milagre de que Jesus curou o filho de um oficial. Ele conta o milagre de que Jesus curou o paralítico em Betesda. Ele conta o milagre que Jesus multiplicou os pães e peixes. Quinto milagre, que ele andou sobre as águas. Sexto milagre, que ele curou o cego de nascença. E o sétimo milagre, que ele ressuscitou Lázaro. Ou seja, 7 milagres, você vai ver ao longo do livro de João, ele contou para mostrar para aquele povo que estava ouvindo ele, que Jesus era o próprio Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa que eu aprendi. O fato de Jesus fazer milagres, prodígios, maravilhas, levantar, curar as pessoas, não era isso, eu sempre falo isso para os jovens, não era isso que provava que ele era Deus, até porque tinham outras pessoas que também faziam curas e milagres. Até tem hoje também, tem muita gente que tem o dom de curar e fazer milagres. E naquela época também tinha algumas pessoas que faziam, né? Até no Antigo Testamento. Mas o que mostrava, o que revelava a divindade de Jesus era a humanidade dele. Você fala assim, nossa, mas por quê? Porque Jesus era tão humano que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, você não pode ser humano, você só pode ser do céu, porque não tem ser humano igual a você. Ou seja, a humanidade, o nível de humanidade, você está entendendo comigo? De Jesus mostrava e revelava a divindade dele. Ou seja, o quanto mais humanos nós formos, mais parecidos com Deus nós somos. Porque Jesus, ele disse, ame a Deus e ame as pessoas. E João vai dizer que se você não amar o próximo que você vê, você não pode dizer que você ama a Deus que você não vê. Então Jesus, ele foi a divindade dele, e ele não precisava e nem ficava falando, eu sou Deus, eu sou isso, você vai perceber comigo. Ele não falava. E a divindade dele era revelada pela humanidade, pelo olhar, pelas atitudes, pela maneira com que ele vivia. Isso é uma coisa, eu estava pesquisando, João, ele citou aqui 7 milagres que Jesus fez, não foi por acaso não, porque 7 é o número da perfeição. É o número da perfeição. E ele estava querendo ensinar para aquele povo o quanto Jesus era perfeito. E é. Ele não apenas tem os atributos de Deus, o caráter de Deus, mas ele realiza as mesmas obras de Deus.
Jesus realizava as mesmas obras de Deus Pai. Então, quando Jesus se revelou no Antigo Testamento para Moisés, quando Deus se revelou para Moisés, não sei se vocês vão lembrar comigo, e ele disse para Moisés: Moisés, eu sou. Diga comigo, eu sou. Vamos dizer juntos, mais uma vez. Eu sou. A revelação que Deus fez para Moisés é: eu sou. Você já parou para pensar o que significa isso? Eu comecei a pensar. Eu já tinha lido várias vezes essa palavra. E depois, ao longo da trajetória de Jesus, você vai ver as coisas que ele falou a respeito dele. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a porta estreita, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou. E a única coisa que Deus disse que Ele era, e Ele disse que nós somos, é: eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo. Deus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: vocês são o caminho para nós. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Ele não disse que nós somos a videira verdadeira, nós somos os ramos. Ele disse: eu sou a porta. Ele não disse que nós somos a porta. Ele disse: eu sou a luz do mundo e vocês também são a luz do mundo. Então, a única coisa que Deus diz que nós somos também é a luz do mundo, porque nós somos a luz para esse mundo. E o próprio Jesus, ele é a luz própria, ele se basta nele mesmo. Só que por que ele diz que nós somos a luz do mundo? Porque nós refletimos a luz de Jesus. Não tem o sol da justiça que Malaquias fala? Jesus é o sol da justiça. E os raios do sol somos nós. Nós não somos o sol, mas nós somos os raios do sol da justiça. E nós é que iluminamos esse mundo. Esse mundo de trevas, esse mundo perdido, esse mundo escuro. Somos nós que somos chamados para ser a luz desse mundo. Ou seja, nós temos que ser o reflexo de quem é Jesus. Por quê, irmãos? Porque onde a luz chega, se a gente apagasse tudo, acho que até o pastor Beto já falou isso, se a gente apagasse todas as luzes aqui, ficasse tudo escuro, e a gente acendesse uma luz pequenininha, essa pequenininha luz, ela já iluminava, mesmo que não todo o espaço, mas ela ilumina, ela se destaca. Porque onde tem luz, não tem escuridão. Onde tem luz, não tem trevas. Então eu quero que você comece a pensar nas trevas, na escuridão, naquilo que está fora do lugar, dentro do meu e do seu coração. Porque se tem alguma coisa que está escuro, Jesus quer iluminar. Amém? Vocês estão comigo? Então, onde a luz chega, as trevas não podem ficar. Onde a luz chega, a santidade. Onde a luz está presente, existe verdade. Onde a luz de Jesus está, não existe mentira, não existe hipocrisia, não existe medo. Onde a luz de Jesus está, não existe medo. Não existe nada que nos prende, nada que nos paralisa, porque a luz de Jesus ilumina toda a nossa vida. Eu tenho muitos conflitos interiores, abrindo meu coração com vocês. Eu sei que cada um aqui tem os seus. Todo mundo tem os seus pecados, as suas mazelas, as suas dificuldades. E Deus tem me ministrado muito sobre esse lugar de dependência dEle. Porque se existe alguma área da nossa vida que está escura, eu quero dizer para você que Deus quer iluminar nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma maneira, porque Ele quer entrar no nosso coração, iluminar tudo aquilo que está escuro, tudo aquilo que precisa ser liberto, tudo aquilo que precisa ser refletido pela glória dEle. Onde a luz de Deus está, chega a cura, chega o entendimento, chega a revelação, chega as portas que nós precisamos, chega a verdade, chega a vontade de Deus na nossa vida, chega aos sonhos de Deus nas nossas vidas. Porque Ele é a luz que nos ilumina.
É Ele que traz sentido para a nossa vida. É Ele que traz sentido para o mundo, para todo ser humano. E aqui João está dizendo sobre João Batista, que foi enviado depois de 400 anos de silêncio, onde a voz profética, onde a voz de Deus não era ouvida. 400 anos. E João Batista, no deserto, ele começou a anunciar o caminho e a vinda de Jesus. Porque João, ele era testemunha dessa luz. E as pessoas até perguntavam se ele era o próprio Jesus. E ele dizia, não, eu sou apenas testemunha, eu sou apenas porta-voz dele. Ele entendeu a missão dele. Porque eu quero dizer para você que Jesus, ele se apresenta para nós. Se você está aqui sentado ouvindo essa palavra, em algum momento Jesus foi apresentado para você. E talvez, se essa for a sua primeira vez, ele está se apresentando para você nessa noite. E a palavra diz que ele veio para os seus. Nós lemos aqui, ele veio para os judeus e o povo judeu não o recebeu. Mas olha comigo no versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, Deus nos deu o direito, não porque nós merecemos. Ele nos deu esse poder de nos tornarmos filhos de Deus. Independente do nosso passado, da nossa vida de pecado, Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bonitinhos, não porque nós adoramos, levantamos a mão e lemos a Bíblia, não porque nós fazemos devocional, porque nós não matamos, não roubamos, não traímos, não adulteramos. Não é isso. Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos. Simplesmente porque Ele quis, porque isso é a graça dEle sobre nós. Só que todo mundo é filho de Deus? Não. O direito é para todo, mas tem uma condição. Olha comigo na sua Bíblia. Versículo 12. Deu-lhes o direito. Contudo, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram. Está assim na sua Bíblia também? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Ou seja, o direito de nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos receber Ele. Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque ninguém nasce salvo. Não existe ninguém que nasce salvo. Nem se os seus pais foram os mais santos da terra. Filho de crente não é crentinho. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus, conhecimento. Eu não digo apenas, quando eu falo experiência, não é apenas um momento, mas eu digo entender de fato quem é Jesus. E o que é necessário? O novo nascimento. E eu tenho me perguntado muito isso. Porque quem nasce do Espírito, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E se eu e você queremos saber se nós somos salvos, você já se perguntou se você é salvo? Esses dias eu perguntei para o Lucas, eu falei, amor, você tem certeza da sua salvação? Porque a gente tem umas conversas bem teológicas, sabe, pastor? Eu falei, você tem certeza da sua salvação? Ele falou assim, eu tenho. Eu falei, por quê? Por que você tem tanta convicção? Daí ele começou a me falar. Eu falei, realmente você está salvo. Mas a certeza da nossa salvação, ela vem à medida que nós cremos, reconhecemos que Ele é o próprio Deus e que Cristo é formado em nós. Porque se eu não tenho nada a ver com Jesus, eu tenho que ver se realmente eu nasci de novo. Porque quem nasce de novo, e até na conversa de Nicodemos com Jesus, Jesus falou para ele, nasce da água e do Espírito. Você não vai voltar para dentro da barriga da sua mãe e ficar lá 9 meses, papá. Tem uns que acho que até precisava, né, pastor? Mas, como Jesus é maravilhoso, não precisa, não é?
Então, novo nascimento é quando Cristo, o caráter de Cristo é formado em nós. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu estava orando pelo culto de jovens. Eu falei, Deus, traz mais jovens. Até eu evangelizei uma pessoa essa semana na academia. Ele não veio. E eu fiquei com o coração um pouquinho triste. Eu falei, poxa vida, Deus, ele falou que ia vir, tal. E Deus me disse assim, eu não estou preocupado com aqueles que não puderam vir. A minha preocupação é se aqueles que estão aqui me conhecem. É se aqueles que estão aqui se parecem comigo. Essa é a preocupação de Deus. Porque talvez em algum momento da sua vida você até teve uma experiência com Ele. Mas algumas coisas na caminhada te fizeram perder o foco. Mas nessa noite, Deus ele fala, vem, porque eu quero mostrar para você quem eu sou de verdade. É isso que Deus está falando para mim e para você. Então, é necessário um novo nascimento. A salvação está ligada à pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, que não há nome mais doce, que não há outro nome mais santo, que não há outro nome mais digno. Nós sabemos de tudo isso, nós cantamos isso todos os cultos. Sabemos que o nosso Deus é cheio de graça e de misericórdia e de amor. E por causa disso, nós sabemos que há esperança para mim e para você. Porque nós não merecemos nada, a gente peca todo dia. Mas quando a gente olha para Ele, a gente fala, tem esperança para mim. Ele não vai desistir de mim. Ele não vai desistir de você. Há esperança para mim e para você. Amém? Então, Ele veio para nos perdoar, para nos reconciliar com o Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Rei da Glória. Ele é aquele que veio nos reconciliar com uma aliança que nós quebramos com Deus desde a criação. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. E muito mais do que isso, Ele não veio apenas para restaurar a nossa comunhão, mas Ele veio para transformar a nossa vida. Ele veio para mudar tudo em nós. Lembra do que eu falei do novo nascimento? Ele veio para mudar tudo em nós. Os nossos pensamentos, os nossos conceitos, o nosso caráter. É para isso que Ele veio. Para nos fazer a imagem e semelhança dEle. Porque salvação é muito mais do que ir para o céu. Salvação é ser Jesus. E eu quero dizer para você que o que vai te ajudar a vencer todas as propostas de pecados, de se afastar do caminho. Deus coloca muito forte no meu coração algumas pessoas aqui que já tiveram experiências com Ele e se afastaram e vivem uma vida inconstante, sabe, altos e baixos? O Lucas sempre fala, tem dia que você está voando, que você ama Jesus, que Jesus é tudo, que não há nenhum outro nome mais santo, mais doce. Mas tem dias que parece que Jesus nem faz parte da sua vida. As crises do nosso eu, ansiedade, nos fazem questionar quem é esse a quem nós adoramos. Será que Ele lembra de mim? Será que realmente não há nome mais santo? Não há nome mais digno? E o que vai nos fazer permanecermos firmes na caminhada da trajetória da nossa vida é realmente conhecermos a Jesus. E sabe, conhecer Jesus muda tudo. Porque nada na sua vida é da mesma maneira se você conhece a Jesus. E quando eu e você conhecemos a Jesus de verdade, a gente não só se parece com Ele, mas nós fazemos as mesmas coisas que Ele fazia. Nós recebemos o poder de realizar as mesmas obras que Ele realizava. Nós recebemos a autoridade para fazer até mais, a Bíblia diz, do que Ele fazia. A minha pergunta para você nessa noite é se você tem ansiado por conhecer
nós cantamos aqui. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Porque se você quer conhecer Jesus em mais profundidade, Ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para mim e para você muito mais do que todas as experiências que nós já tivemos na nossa vida até hoje. Até aqueles que eu estou aqui me dirigindo que tem mais tempo de caminhada. Não existe ninguém aqui que não tenha mais para conhecer de Deus. Há sempre mais para conhecer dele. E nós sabemos que Jesus, ele veio revelar Deus. E quando ele próprio falava, quando você olha para mim, você vê o Pai. Todo aquele que me vê, vê o Pai. Porque eu vim do Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o próprio Deus. Aquele que não desistiu de nós. Aquele que é poderoso para mudar toda e qualquer situação que eu e você estamos vivendo. Talvez você está vivendo dias difíceis, de solidão, de medo, de traumas. Eu não sei, traições, mentiras, propostas, coisas que tentam te confundir, te tirar do caminho. Mas o que vai nos manter firmes, eu digo e eu repito, é o conhecimento de quem é Jesus. Não é apenas uma experiência. Porque experiências, elas passam. Mas quando você realmente conhece uma pessoa, você fala, eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Eu conheço o caráter dele. Eu sei que ele não falha. Eu sei que ele é bom e fiel e gracioso. E eu sei o Deus a quem eu sirvo. Essa convicção tem que estar no nosso coração. E nada pode abalar. Por mais que nós passemos por momentos difíceis. Como a Belinha falou aqui, tempestades. Mas se nós sabermos, conhecemos o caráter de Deus. Eu tive uma experiência ontem com Deus. Já estava orando pela palavra. E eu estava sozinha à noite. O Lucas veio aqui no culto dos homens. E eu ouvi o Espírito Santo me perguntar, filha, você não confia em mim? Daí eu falei, meu Deus, será que eu estou ouvindo uma voz na minha cabeça? Eu ouvi Deus me perguntando, por que você não confia em mim? E enquanto eu estava ali me preparando, eu falei, nossa, só pode ser coisa na minha cabeça que eu estou ouvindo. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu ouvi de novo, alguma vez eu já falhei com você? Aí eu falei, Deus, isso por causa dos meus conflitos, sabe? E aí eu falei, não, o Senhor nunca falhou. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Deus não falha. Ele é fiel. Isso não é, irmãos, um jargão. Porque isso é caráter de Cristo. Eu estou falando do caráter do nosso Deus. Um Deus que não falha. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que não nos desampara. Um Deus a quem nós podemos confiar. Esse é o nosso Deus. Mesmo que você esteja passando por dificuldade financeira, alguém da sua família que você ama não conhece a Deus, Ele não falha. E o nosso Deus é muito poderoso. Às vezes a gente esquece o quanto Deus é poderoso. Irmãos, nós não servimos a um Deus de imagem. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que tem o controle das nossas vidas na palma das mãos dEle. E eu quero fazer para você a pergunta que Deus me fez. Alguma vez eu não fui fiel a você, Alexandra? Alguma vez eu te desamparei, Neide? Jamais. Jamais o Senhor nos desamparou. E olha comigo também no versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ele se fez conhecido por nós. Deus é Espírito, ninguém vê Ele. Nós não vemos Ele. Nós veremos Deus em toda a sua glória na eternidade. Mas quando nós olhamos para Jesus,
Por isso que a gente tem que ler a palavra todos os dias, irmãos. Se a gente não ler a palavra, não orar, sinceramente, eu acho que vai soltar os parafusos aí. Porque nós dependemos de olhar para Jesus todo o tempo. A gente precisa olhar para Ele todo o tempo. Porque lutas, dificuldades, tempestades nós vamos passar. Mas se nós de fato conhecermos a Deus, o Deus revelado que veio até nós, que se revelou a nós, nós não vamos desanimar, nós não vamos sair da caminhada. Nós precisamos conhecer toda a beleza, toda a majestade do nosso Deus. E é isso que nos faz abrir mão de viver para nós mesmos. O que faz você falar: Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero te entregar os meus melhores dias. Eu sempre orei assim: Deus, eu quero te entregar minha juventude. Eu não quero te servir quando eu for velha. Eu quero te servir quando eu for jovem. Eu quero te servir quando eu tiver mais força para correr para o Senhor. Eu não quero te servir quando eu tiver 50, 60 anos, onde a própria palavra fala que é só cansaço, enfado. Não, nós somos jovens, nós somos fortes. A hora é agora de servirmos a Deus. E quando eu falo jovens, eu incluo todos, tá, gente? Que senão a impressão que dá que é só para os jovens há menos tempo, mas são para os jovens há mais tempo também. E a palavra de Deus fala: como pode o jovem, Salmo 119, não lembro o versículo, como pode o jovem manter pura a sua conduta? E o salmista responde: vivendo de acordo com a sua palavra. Eu medito na lei do Senhor de dia e de noite para não pecar contra ti. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus, a amar estar aos pés do Senhor, a amar ouvir aquilo que Ele tem para nós. Só assim nós vamos conhecer Jesus. Porque, irmãos, eu não sei você, mas os cultos não são suficientes para a gente conhecê-lo. É uma gota. Na comunhão é extremamente necessário. Nós recebemos um beijinho de Deus. Nós somos fortalecidos, nós somos encorajados, nós planejamos como nós vamos fazer o nosso Deus conhecido. Mas é no nosso dia a dia que nós conhecemos a Jesus. Em todo momento. Em todo momento. E muitas vezes, não sei se você já parou para pensar nisso, a gente dá uma flertada com o pecado. Lembra que eu disse que onde há luz, não há trevas. Onde há luz, não tem pecado, tem santidade. Por que muitas vezes a gente brinca com o pecado? Porque nós ainda não tivemos uma mudança na nossa mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos pensar como Ele pensa, nós vamos olhar como Ele olha, nós vamos agir como Ele age, nós vamos amar como Ele ama, nós vamos perdoar como Ele perdoa. Como nós precisamos aprender a perdoar, não é verdade? E para finalizar, quando nós temos a compreensão profunda de quem Ele é, o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E a Belinha ministrou aqui sobre ouvir a voz de Deus. Quando Jesus ele falava assim: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Elas não vão ouvir outros, elas não vão ouvir estranhos, elas vão ouvir a minha voz. Eu quero declarar sobre a sua vida que você, se você ainda não sabe, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Quais são as vozes que você está ouvindo? Eu fiz essa pergunta para o Lucas hoje. Eu falei um negócio para ele que ele ficou chateado. Não foi a minha intenção, mas ele ficou chateado. E eu falei: nossa, isso abalou tanto você? Eu perguntei para ele: o que predomina? Aquilo que Deus fala ou aquilo que eu falei que você magoou? Porque muitas vezes, irmãos, eu não estou dizendo que não é normal, não é bom a gente ficar chateado, a gente fica. Mas chega o tempo da gente ser dodói. Chegou esse tempo. Se nós conhecemos a voz do nosso Deus, nada vai nos confundir.
nada, nem aquelas ofensas. Você conhece a Deus e fala, não, deixa isso pra lá, sai pra lá. Não é assim? A cobra não picou Paulo, o que Paulo fez? Sai pra lá. Não é assim? Nós precisamos, irmãos, aprender a ouvir a voz de Deus, porque a voz dele é inconfundível. E quando a gente aprende a ouvir a voz dele, tudo fica mais leve na nossa vida. Nada tira a gente do foco. Chega de viver uma vida de inconstância. De hoje você vem na casa de Deus, depois você fica 6 meses sem vir na casa de Deus. Não. Deus está falando, eu quero você, eu quero te ensinar, eu quero você na comunhão, eu quero você aprendendo, eu quero você me ouvindo. E é uma escolha que somente você pode fazer por você mesmo. Conhecê-lo. E depois disso, é conhecê-lo e fazê-lo conhecido, porque é o sentido da nossa vida, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Como? Sendo Cristo. Eu nunca esqueço de uma aula que eu estava na faculdade de teologia sistemática, Miguel. E o professor estava falando sobre o conhecimento de Cristo. E uma das minhas amigas, alunas, levantou a mão e falou assim: professor, será que eu entendi então? Então eu tenho que andar nas pegadas de Jesus, é isso? Ele disse: não apenas andar nas pegadas dele, mas ser ele. Não apenas andar os caminhos que ele andou, mas ser como ele. Isso são pessoas que conhecem a Jesus. Pessoas que você olha e que você vê Deus. Você fala assim, meu Deus, essa pessoa é do céu. Isso aí não é normal, não. Porque são pessoas que conhecem a Jesus, que ouvem a voz dele. E para finalizar, irmãos, Deus é Espírito, ninguém o vê, mas nós vemos a Deus em toda a sua glória, quando nós olhamos para Jesus. E se nós não tirarmos os nossos olhos dele, se você focar nele, no que ele tem para a sua vida, nos pensamentos que ele tem ao seu respeito, as palavras que ele tem falado, sobre os sonhos que ele tem para você, o propósito pelo qual ele te criou, Denis, é muito maior do que aquilo que você imaginou. Deus me mostra você como missionário, eu não sei porquê. Deus me mostra você como missionário. Irmãos, chegou o tempo de nós pararmos de ouvir as vozes da crítica. Se Jesus ouvisse as vozes ao redor dele, ele nem pregava. Ele não tinha pregado para as mulheres. Se nós queremos conhecer a Jesus, fazê-lo conhecido, nós precisamos parar, olhar para a nossa vida. Deus, será que eu nasci de novo? Será que a velha Bruna está gritando? Deixa eu matar ela aqui de novo, vamos crucificar aqui. Porque às vezes a nossa carne grita. Será que as pessoas da nossa casa têm visto Jesus em nós? Porque se eles não tiverem, irmãos, chegou o seu momento e o meu momento. Essa noite Deus está nos dando mais uma oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos. Porque Jesus não é uma filosofia. Ele não é um discurso vazio. A palavra diz que as multidões ficavam maravilhadas com a maneira com que ele ensinava, porque Jesus não falava de algo que ele não vivia. Ele não tinha um discurso vazio, decorado. Era a vida dele fluindo nas palavras. Que as nossas pregações, para quem prega, sejam de vida, 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 vida. Porque esse é o nome da nossa igreja. Nós somos uma comunidade que, através da Bíblia, levamos a vida de Jesus. E se nós, jovens, queremos levar a vida de Jesus para fora da igreja, então que nós comecemos a ser Jesus. Porque senão não tem por que falar. Não tem vida, não tem verdade. Mas eu creio que eu estou falando com pessoas comprometidas a viver isso. Pessoas que conhecem a Jesus de verdade. Se coloque de pé no nome de Jesus. Quero chamar o ministério de louvor.
nós vamos cantar mais uma vez. Não há nome mais santo, não há nome mais digno. E agora que você realmente, mais uma vez, teve a oportunidade de conhecer, de lembrar quem é Jesus. Eu não vou fazer apelo para que um ou outro venha aqui na frente. Eu quero pedir que todos venham aqui na frente. Todos venham aqui na frente. Nós vamos fazer um ato de fé. Porque conhecer a Jesus é todos os dias. Mas eu quero orar para que nada te pare na caminhada, para que nada te tire dessa caminhada de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Deus ministra ao meu coração, algumas pessoas aqui com muita inconstância. Você já teve experiências com o Senhor, mas algumas coisas te fizeram parar, outras vozes. E talvez você nem sabe por que você não permaneceu firme. Mas eu quero nessa hora declarar, enquanto você vai cantar essa música, eu quero pedir que você ofereça a Deus essa canção que você sabe cantar com verdade, dizendo para Deus o quanto você o ama, cantando para Deus como um apaixonado por Ele, cantando para Deus o quanto Ele é santo, falando para Deus que você não quer mais se afastar, que você não quer que mais nada te impeça de conhecê-lo. Isso não é um chamado para alguns, isso é um chamado para todos. Porque se a nossa vida não for conhecer a Cristo, não tem sentido viver. Feche seus olhos. Quando você canta para Deus, mas você vai cantar diferente. O que Deus pede para nós é uma canção de amor, com verdade, dizendo para Ele de todo o seu coração. E depois que nós cantarmos, nós vamos orar em nome de Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece.
Deus em que Ele é digno de receber as nossas obras, a nossa vida? Será que nós estamos vivendo de maneira em que o nome dEle é santificado através de nós? Escute uma coisa, preste muita atenção. O Espírito Santo está me movendo a dizer algo. Deus disse: eu quero que vocês me amem de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Amar a Deus com toda a sua alma é amar com toda a sua paixão, é amar com todo o seu amor, é amar com todo o seu sentimento. Amar a Deus com todas as suas forças é fazer coisas, é mostrar com atitudes, é fazer coisas para o próximo. Isso é amar a Deus com todas as suas forças, é braço, é trabalho. E amar a Deus de todo o seu entendimento é buscar o conhecimento através da palavra, oração, jejum, lágrimas, arrependimento. Chegou o tempo em que Deus quer levantar pessoas que não amem apenas de palavra, mas que amem a Ele com toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Receba agora, no nome de Jesus, o poder que vem do Espírito Santo para amar a Deus de toda a sua alma, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. E nesta hora nós quebramos toda apatia, toda mornidão espiritual, toda mentira, toda hipocrisia. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos bem alto. No nome de Jesus, levante bem alto. Pai, olha essas mãos levantadas, Senhor. Derrama sobre cada um aqui, Senhor, a capacidade de te adorar. Até o desejo de te adorar vem do Senhor. Nos ensina a te adorar, nos ensina a viver verdade. Nós queremos ser uma igreja de verdade, que vive a verdade da tua palavra. No nome de Jesus, nós não queremos viver de boca, nós queremos viver de verdade. Nos ensina, no nome de Jesus. Tira, Senhor, toda mornidão espiritual, toda hipocrisia, todo discurso vazio das nossas bocas. Nos ensina a te amar, em nome de Jesus. E eu quero declarar: aqueles que eram inconstantes, sendo constantes no crescimento, você não vai mais retroceder. Chega, chega, chega. Você não vai mais parar na sua caminhada. Chegou o tempo de crescer, crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Você não vai mais retroceder. Você vai crescer. Você vai subir degraus no Senhor, no conhecimento. E eu quero profetizar que você vai alcançar vidas, que pessoas vão olhar para você e elas vão falar: eu quero Deus, porque eu vejo Deus em você. Eu quero declarar que esta igreja, no nome de Jesus, será cheia de pessoas que conhecem a Deus e que, porque nós conhecemos, eles vão querer vir conhecer o Senhor. Xaralabaxoia. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam.
de buscar